Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Separei para vocês aí 7 jogos nessa rodada e no final do vídeo vou estar deixando aí aquele bilhetezinho padrão, né? Bilhete da rodada aí no finalzinho do vídeo para vocês, tá show, galera? Antes de mais nada aí já vai deixando um like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? O like aí ajuda bastante, principalmente para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Aquele famoso engajamento, então não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa aquele sininho que tem do lado para você estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá, galera? Não esqueça aí de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Os 7 jogos que a gente vai ter nessa rodada aqui de quarta-feira são esses jogos, galera. Vamos ter aqui os playoffs da Série B da Itália, né? Semifinal aí, entre Juve e Stabia contra a Cremonese. Vamos ter a grande final aí da Liga Europa, né? Confronto aí de 2 times ingleses, né? Tottenham e Manchester. Aí vamos ter também aqui jogos da Copa do Brasil, né? Separei aqui 4 jogos da Copa do Brasil. E vamos ter também aqui a Copa da Bolívia, né? O primeiro jogo que a gente vai estar analisando juntos aqui é o jogo aqui da Série B da Itália, né? Os playoffs aí, semifinal. Lembrando que é jogo de ida e volta, tá, galera? O primeiro jogo aí, Juve e Stabia vai estar jogando em casa contra a Cremonese, né? Então acredito que vai tentar fazer aí um bom resultado nesse primeiro jogo, para no segundo jogo não correr risco, né? É um confronto bem equilibrado, são 2 boas equipes que têm possibilidade até mesmo de subir, né? Acredito aí que nesse confronto o Cremonese acaba levando um pouquinho de favoritismo, mas a gente sabe que é jogo de mata-mata, né? Então, jogo de ida e volta, tudo pode acontecer. 3h30 da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada nos últimos 5 jogos aqui do Juve Stabia. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a Cremonese, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Campanha bem parecida nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, o Cremonese costuma levar a melhor, né? São 2 vitórias da Cremonese e 2 empates nesses últimos 5 jogos. Acredito que, como é jogo de ida e volta, galera, a gente vai ter um jogo aberto nesse primeiro aqui, onde a Cremonese vai querer aí buscar um resultado também fora de casa. No contra-ataque aí vai tentar matar a partida, né? E com isso a gente vai estar pegando a primeira opção aqui, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui é a grande final aí da Liga Europa, galera. A gente vai ter aí Tottenham contra Manchester United, né? Confronto aí de equipes inglesas nessa grande final aí da Liga Europa, 4 horas da tarde. Lembrando que é localização neutra, jogo único, e acredito que tem tudo aí para ser um jogo bem equilibrado. Os últimos 5 jogos do Tottenham, a gente vai ver aí 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vem de 2 derrotas seguidas, né, na Premier League aí. Perdeu para o Crystal Palace em casa e na última rodada da Premier League perdeu para o Aston Villa por 2-0, né? As 2 derrotas aí por 2-0. Já o time do Manchester, 2 vitórias e 3 derrotas, também vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu em casa para o West Ham e perdeu na última rodada para o Chelsea por 1-0, né? O confronto direto, o Tottenham costuma levar a melhor, né? São 4 vitórias do Tottenham e 1 empate nesses últimos 5 jogos, né? Então, ficar de olho aí para ver se o Manchester vai quebrar essa sequência, né, de derrotas contra o Tottenham, né, nessa grande final aí da Liga Europa. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, né? Vamos ver se esse jogo aí vai para uma prorrogação ou possivelmente uns pênaltis, né? Ser decidido nos pênaltis, né? Mas acredito que vai ser um empate com gols. Agora o próximo jogo, a gente vai ter os jogos da noite agora, né? A gente vai ter aí Copa do Brasil, 16 avos, jogo de volta. E nosso primeiro jogo aqui da Copa do Brasil, a gente vai ter o Fortaleza jogando em casa contra o Retro. 7 horas da noite. Primeiro jogo ficou um empate de 1-1, né? O Fortaleza jogando fora de casa conseguiu um empate, que não foi ruim de tudo, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos aí do Fortaleza, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Retro, né? Que está jogando a terceira divisão do
Brasileirão, né? Conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto foi 2 empates, né? A gente tem aqui a Copa do Brasil do ano passado, né? Que teve esse confronto, né, entre Fortaleza e Real, acabou ficando um empate de 0-0, mas o Fortaleza se classificou nos pênaltis. E teve esse jogo recente aí, onde o Real conseguiu um empate em casa, né? Contra o Fortaleza. Aqui, na minha opinião, pelo time que tem, o Fortaleza é grande favorito para vencer. Acredito até mesmo com uma vantagem considerável. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 por Fortaleza. Agora o próximo jogo aqui da Copa do Brasil, a gente vai ter Bahia contra Paysandu, 7h30 da noite esse jogo. O primeiro jogo o Bahia conseguiu uma vitória por 1-0 jogando lá na casa do Paysandu, né? E agora tem o empate a seu favor, né? Nesse segundo jogo. Acredito que o Bahia é grande favorito para vencer. Vivia assim um momento oscilando, né, 3 derrotas seguidas, mas aí conseguiu uma vitória no clássico Bavi, né, na Série A do Brasileirão, vencendo por 2-1, e os últimos 5 jogos aqui do Paysandu na Série B e contando também Campeonato Paraense, né, a equipe conquistou aí 3 empates e 2 derrotas, né, não venceu nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, 3 vitórias do Bahia, 1 vitória do Paysandu e 1 empate, né. Eu particularmente acredito aí que o Bahia vai passar tranquilo, acredito que vai vencer novamente, especialmente jogando em casa com o apoio de sua torcida, e a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Bahia. Agora vamos aqui para a Copa da Bolívia. A gente vai ter aqui Bolívar jogando em casa contra o Blooming. 9h30 da noite esse jogo. Lembrando aqui que essa Copa é grupo, tá, galera? E nesse grupo A a gente tem o Bolívar aí em terceiro lugar, né? Perdeu na estreia para o Jorge Wilstermann por 3-2. E o Blooming que venceu a estreia contra o Nacional Potosí por 2-0, né? Então o Bolívar aí precisa mais do que nunca dessa vitória, né? Para poder subir na tabela. E a gente vai ver os últimos 5 jogos do Bolívar. 2 vitórias e 3 derrotas, e o Blooming, 3 vitórias, um empate e uma derrota. No confronto direto, 3 vitórias do Bolívar, 1 vitória do Blooming e 1 empate, né? Pelo fato de estar jogando em casa, eu acredito que o Bolívar vai vencer tranquilo, acredito até numa vitória no primeiro tempo, e também acredito num jogo aberto com muitos gols. A princípio a gente vai pegar o mercado de gols que é mais seguro, especialmente se tratando de Copa, né? Então a gente vai pegar aqui o mais de 2 gols e meio na partida, como primeira opção, né? Mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Bolívar, 3-1 casa. Agora vamos para os nossos 2 últimos jogos, que são jogos aqui da Copa do Brasil, né? E a gente vai ter aqui Corinthians jogando em casa contra o Novo Horizontino, 9h30 da noite esse jogo, né? Jogo onde 2 equipes se conhecem, né? Do Campeonato Paulista, né? 2 equipes lá de São Paulo. E a gente vai ter aí o Corinthians com um empate a seu favor, né? Porque venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, então um empate aí já garante o Corinthians nas oitavas de final. E a gente vai ver os últimos 5 jogos do Corinthians, 3 vitórias, um empate e uma derrota, tá vivendo um bom momento. E o Novo Horizontino, que participa da Série B, né, tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto, 4 vitórias do Corinthians e 1 vitória do Novo Horizontino. Acredito que é jogo muito bom aí pro Corinthians vencer, tá? Acredito que o Corinthians tem grande favoritismo e também acredito que vai ser um jogo aí fechado com poucos gols, né? Especialmente que o Corinthians não vai se arriscar tanto, especialmente que tem esse 1-0 a seu favor, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Corinthians, né? Vamos repetir o placar do primeiro jogo. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter mais um jogo da Copa do Brasil, né? Flamengo contra Botafogo da Paraíba, 9h30 da noite esse jogo, né? Primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0, né? Placarzinho bem magro jogando lá na Paraíba, e agora tem um empate a seu favor, né? Acredito que o Flamengo aí, se jogar o que sabe, tem grande favoritismo para vencer, mas também acredito que vai ser um jogo com poucos gols, né? Especialmente que o ataque do Flamengo não está muito efetivo. Se a gente for pegar os últimos 5 jogos, o Flamengo não teve nenhum jogo que marcou mais de 2 gols, por exemplo, né? Teve o jogo aqui da Libertadores onde venceu por 2-0, aí teve 1-0 contra o Bahia, 0-0 contra o Botafogo, 1-1 contra o Central Córdoba e a derrota para o Cruzeiro por 2-1, né? O Botafogo aqui da Paraíba nos seus últimos 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas, e teve esse confronto apenas, né, do primeiro jogo aí dessa Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu por 1-0. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica menos de 3 gols e
meio, né, na partida. Acredito que é jogo para 2 gols no máximo, talvez 3, né? Então a gente pega o menos de 3 gols e meio na partida. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui, Flamengo vence no primeiro tempo, tá? É um pouquinho mais arriscada porque o Flamengo deve poupar alguns jogadores importantes, né? Então é uma opção um pouquinho mais arriscada. O menos de 3 gols e meio, na minha opinião, é a dica mais segura para esse confronto aí, porque como eu falei, o Flamengo não tá com um ataque tão efetivo, né? Tomara que não queima minha língua aí e acaba metendo uma goleada no Botafogo, né? Se for vencer, vence aí por 2-0, no máximo 3, que já tá bom. Placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Flamengo, 1-0 casa, talvez um 2-0. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada, né? A gente tem uma grade de jogos aí razoável, né? Daria nota aí 6,5, 7 para essa grade, né? A gente tem jogos importantes como a final aqui da Liga Europa, alguns jogos aqui da Copa do Brasil que dá para arriscar, né? Mas ao todo aí não é uma rodada excelente não, tá, galera? Uma rodada aí bem razoável nessa quarta-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, e o nosso bilhete ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o bilhete aí dessa quarta-feira, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo aqui a gente pegou a grande final da Liga Europa, Tottenham contra Manchester United. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Copa do Brasil, jogo entre Fortaleza e Retro. A gente pegou a vitória simples do Fortaleza. E o terceiro jogo, mais um jogo aqui da Copa do Brasil, né? A gente pegou Flamengo e Botafogo da Paraíba. A gente pegou a opção Flamengo menos de 4 gols e meio, né? No caso, o Flamengo pode marcar no máximo 4 gols, né? Não pode marcar 5, senão a gente perde, né? Na minha opinião, Flamengo não marca nem 3 gols nesse jogo aí pelo ataque que não tá muito legal, né? Então, esse menos de 4 gols e meio pro Flamengo tá excelente. No final, a gente teve uma odd aqui de 1,99. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 199,37. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Lembrando a todos vocês que você pode estar criando seu próprio bilhete, sempre pegando aí de 2 a 3 jogos, tá? Sempre tenta pegar aí uma odd acima de 1,70, 1,80, porque bilhete a gente tem que sempre pegar uma odd aí um pouco mais alta, né? Uma odd acima de 1,70 aí para poder valer a pena, né? Então sempre coloca aí 2, 3 jogos, passou de 1,70 já tá ótimo. Então você pode estar elaborando aí seu próprio bilhete utilizando os palpites que eu deixei anteriormente aí, tá show? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!